Ele é um médico anestesista. Põe a imagem dele no ar, por favor, do médico anestesista. Ele é um médico anestesista. E ele, corta para mim, e ele, segundo essas mulheres, 2 delas teriam sido abusadas sexualmente por ele. O Instituto Médico Legal já está fazendo laudo para explicar, laudo individual, para dizer se sim ou se não. Outras 4 mulheres dizem que ele, o médico do Hospital das Clínicas de São Paulo, o médico teria as enganado, com promessas de casamento, promessas de um namoro estável. Resumo, com isso, ele teria conseguido dinheiro das mulheres. Até que uma delas descobriu que o médico tinha outra namorada, de outra namorada mais outra namorada. 2. A namorada que essa descobriu e ela foram ao apartamento do médico anestesista e houve uma discussão. As 2 dizem para a polícia que o médico, que o médico teria abusado das 2. E essas são acusações de 6 mulheres. Segundo a polícia, ele pode ter violentado até 20 mulheres. Põe no Cidade. As mãos estão trêmulas. O nervosismo toma conta dessas mulheres. Elas têm medo, vergonha. Caíram numa espécie de golpe do amor, seduzidas pelos galanteios de um médico que usava presentes como arma para conquistar. Morri muito. Eu pensei que até a vida para mim já não era mais nada depois disso. E fazem graves denúncias, entre elas até mesmo violência sexual. Fomos e brutalmente violentadas. Elas acusam este homem, Adriano José Rezende, de 50 anos, um médico famoso, anestesista e clínico geral, que atende em grandes hospitais da capital paulista. Uma dessas mulheres nós vamos chamar de Maria. Durante 4 anos ela manteve um relacionamento com o Adriano. Ela é executiva e os 2 chegaram a morar juntos. Mas era a ausência do médico em casa que mais chamava a atenção da mulher, até então apaixonada. As desculpas de Adriano eram sempre as mesmas, os inúmeros plantões. Ou era Réveillon, ou se atrasava, ou não podia, ou podia, né? Então existia muito essa coisa da ausência. E essa ausência era um dos plantões, e que eu tinha que ser uma pessoa compreensiva com a profissão dele, pois ele fazia muitos plantões. Mas na verdade ele estava com as outras, né? Maria só descobriu que não era a única na vida de Adriano quando uma mulher telefonou para ela e disse que era a namorada do médico. As 2 então marcaram um encontro no apartamento em que ele dizia que estava montando para morar com cada uma delas. Adriano estava em casa. Houve uma discussão seguida de uma briga e de uma cena de terror. A princípio eu pensei que fosse só eu e ela e não sabia das demais vítimas. E começamos a discutir, tivemos uma briga muito intensa no apartamento. Naquilo, as portas todas estavam trancadas, não conseguimos sair. Foi aí que ele cometeu estes abusos. Os laudos que devem confirmar o abuso ainda não ficaram prontos. As 2 vítimas só descobriram a existência uma da outra por acaso. A Luciana começou a desconfiar de algumas atitudes e comportamentos do namorado, que até então era um gentleman, era um namorado carinhoso, mas começou a deixar algumas pistas. E ela decidiu então fazer uma pesquisa, uma busca na internet. Neste momento, ela viu a foto do namorado com uma outra mulher. Ali, como é que foi a sua reação? Você viu aquela fotografia? No momento, eu não acreditei.
Acho que até agora tá difícil de acreditar que aconteceu tudo isso, porque ele nunca demonstrou ser essa pessoa. Aos poucos, Maria e Luciana descobrem que a farsa, na verdade, é muito maior. Elas conseguem uma conta de telefone de Adriano, começam a ligar número por número. Em cada um dos números, elas encontram uma nova namorada do médico. Adriano é um sedutor. Elas só descobriram que tinham caído em uma espécie de golpe do amor tarde demais. Já estavam apaixonadas. Luciana acreditou que o médico era o grande amor da vida dela. Ele foi um príncipe encantado para você? Sim, eu confiava nele cegamente. Você amou esse homem? Sim. Muito. Muito. Infelizmente, eu amei quem não merecia. O médico não tem filhos. Em 2008, ele fez uma vasectomia no mesmo ano em que ele congelou o sêmen. Não se sabe por quê. Todas as mulheres que ele conheceu a partir deste ano, ele tinha exatamente a mesma exigência, que a mulher engravidasse. E só a partir deste momento, ele se casaria com esta mulher. Então a nova família iria morar no tão sonhado novo apartamento que ele construiu com o dinheiro que ele extorquia das vítimas. Elas sonhavam, nutriam desejos dessa gravidez todos os meses. E ele era a única pessoa a saber que este momento nunca aconteceria. Hoje, elas já sabem que o modo de agir dele era exatamente sempre o mesmo com cada mulher. Não apenas na exigência da gravidez, mas até mesmo numa ida ao restaurante, à padaria, todos os locais eram os mesmos. Mais que isso, até os presentes eram iguais. As bolsas, os sapatos, as mesmas marcas. Elas são muitas e são médicas, professoras, executivas, pessoas que não precisam de dinheiro, têm profissões sólidas e carreiras bem-sucedidas, mas que desejavam ter tido com o Adriano relacionamentos sérios. Sabem agora que foram enganadas, iludidas e nos inícios dos namoros, seduzidas por galanteios. Estranhamente, para todas as mulheres, o Adriano fazia um único desenho, esta pirâmide. Apresentava como se fosse o desejo de felicidade que ele tinha. Colocava na ponta dessa pirâmide a palavra amor, que para ele eram traduzidos em química, pele e sexo. Na pirâmide, ele teria também escrito no topo do desenho que para o amor não há regras. O que elas não imaginavam é que essa falta de regras virasse caso de polícia. Segundo elas, o médico também teria cometido outros crimes, como mostram os boletins de ocorrência. Entre eles, estelionato, violência doméstica. A gente acredita que qualquer pessoa não quer prejudicar o outro, o próximo em relacionamento. E no caso dele, ele se relacionava para prejudicar todas elas. Esta outra vítima ficou 8 anos com o Adriano. Ela conta que a pior das torturas psicológicas era a pressão do médico para que ela engravidasse. Eu achava que era o homem da minha vida e depois de uns 3 anos de relacionamento, eu fiquei 8 anos com ele, ele começou a falar muito em ter filho. E como com outras mulheres, ele falava que a condição para a gente casar era eu ter um filho. Todas fizeram tratamento em clínicas de fertilização, investiram no sonho de ter um filho. Essa era a tortura todo mês. Tinha que avisá-lo, né, todo mês do dia fértil, e ele só dizia: nós vamos casar realmente se você conseguir engravidar, caso contrário, não. Ele acabou com as vidas dessas mulheres. Muitas não podem nem mais engravidar, porque ficaram anos sendo enroladas por ele, e muitas da lista não podem mais engravidar. Pelo contrário, ele é extremamente capacitado para trabalhar, para fazer tocar a vida dele, inclusive prejudicar todas as vítimas, calculando todos os passos. Ou seja, de louco ele não tem nada. Muito pelo contrário, extremamente inteligente. Tentamos falar inúmeras vezes com o Adriano, mas nos 2 números ele não atendeu. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa de mensagens e estará sujeita a cobrança após o sinal.
Cada uma das namoradas Adriano conheceu em um lugar diferente. Ele foi com elas para muitas festas e até eventos em família, como mostram essas fotos. Agora, elas já sabem que ele fez o mesmo com todas. Foi padrinho de casamento junto com todas e apresentou cada uma para a família dele, no sul de Minas Gerais. Ele dava dinheiro para a família, pois todas da lista ele levava lá para Minas, para a família, né? E a família nunca falava nada. Além de roubar os sonhos, segundo elas, Adriano também pegou o dinheiro das namoradas. Todas contribuíram com altas quantias para que ele pudesse comprar um apartamento nesse prédio de luxo, avaliado em R$1 milhão. Dava, às vezes, eu tinha um mês que dava 3 mil, outro mês dava 5, dependia do mês. No começo eu não sabia que ele era uma pessoa com... As mulheres que se dizem vítimas do anestesista garantem que não querem o dinheiro investido de volta, mas acreditam que ele não pode ficar impune enquanto elas procuram, cada uma forma de recomeçar a vida. Não quero dinheiro, não quero nada. Eu só quero, de verdade, do fundo do coração, que seja feita a justiça. Só. Pô, bem, deixa eu... Que sujeito, quer dizer, ele fez uma vasectomia, pedia para as moças engravidarem e, de repente, elas não tinham como, gastavam dinheiro para fazer tratamento, crente que elas é que estavam, né, sem possibilidade. Hein, Percy? A polícia já iniciou as investigações, tem 20 boletins de ocorrência e a investigação toma como princípio, veja só, Marcelo, que ele poderia ser um segundo Roger Abdelmaci, porque alimentava nas mulheres o sonho, a esperança da gravidez e as iludia e as enganava. E elas resolveram contar tudo o que aconteceu exatamente como o caso do Roger. Empolgante, gostei, muito louco o teu comentário, bem louco. Agora sim, esse é o Percival.